Olá, boa noite a todos vocês. Finalmente voltamos para a oração de Jesus Cristo. Queria agradecer a paciência de todos vocês que aguardaram, né, o capítulo 10 chegar. Para quem assiste no YouTube também, que às vezes parece que eu não postei, que eu não vou postar, ou que. Então, para todos vocês que estiverem no YouTube, agradecer primeiramente e querer te incentivar mais e mais a acompanhar as leituras da sua forma, conforme a sua necessidade espiritual. Ah, eu recebo mensagens de pessoas que passam para amigos, que assistem um, assistem dois, às vezes ficam e assistem vários. É muito importante isso que você faz como canal de Deus, né? Então, eu queria agradecer a vocês que estão no YouTube nesse momento vendo. E hoje a gente vai fazer a live de capítulo 10 de Primeira Reis. E é a parte que todo mundo, a gente já conhece, já ouviu falar um pouquinho, né, sobre a Rainha de Sabá. E eu acho que é importante porque, assim, apesar de ser uma parte que eu não sei se o Espírito Santo vai nos parar para falar tanto sobre ela ou sobre, né, o momento e a diferença de Salomão antes e depois de algumas coisas que acontecem, sim. Então, isso com certeza a gente vai acabar entrando no assunto que eu falo, né? E isso muda muitas coisas. A gente vai, obviamente, até falar da lenda, né, de que existiu um filho de Salomão, que, na verdade, como é que diz? Ele se chama Menelik, né, que foi Menelik I, que ele foi, ele foi considerado, né, o filho de Salomão, mas é uma lenda. A gente não sabe porque a Bíblia não deixa absolutamente nada escrito sobre isso, mas acredita-se de que a arca, né, a arca esteja na Etiópia, escondida. Há alguns fatores que a gente acredita que sim ou não, por exemplo, em 2 Crônicas 35, a gente sabe que fala sobre a arca ter sido levada e tudo mais. Então, algumas pessoas comentam e falam, né, elas acham que a Etiópia retém a arca até hoje, né? Não, Deus não está mais lá. Obviamente que é um objeto sagrado, porque foi usado por Deus, né? Mas nós estamos debaixo de Jesus Cristo, né? Então, é óbvio que você vê, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não nos dá nenhum objeto de superstição, ou de sorte, ou de um objeto, né, um penduricalho, não dá, não deixa, Deus nunca deixou, Deus nunca explicitamente disse: isso aqui vai te dar sorte, isso aqui vai ser bom para você, isso aqui. Nós, né, seres humanos que têm essa inclinação à idolatria, é que objetos, penduricalhos, né, superstições, que obviamente vai contra a palavra de Deus, porque ou você acredita nele 100%, que é o que a gente vai ver com Salomão agora, ou você acredita que pode ser transferido de Cristo para esses objetos a sua paz, a sua fé, a sua, né? Então, isso não existe, né? Não deveria existir, aliás. Então, a gente vai ver muitas coisas em relação por exemplo, não ao filho dele, porque não vai aparecer, porque não se acredita, né? Pela Bíblia Sagrada que ela saiu de lá grávida, né, e teve o filho na Etiópia sozinha, etc, etc. Não se sabe se isso de fato aconteceu, mas, né, existem as lendas e existe, né, algumas crenças de que Menelik I foi visitar Salomão algumas vezes, né, e foi muito bem tratado lá em Jerusalém, por Salomão, tudo mais, mas enfim. É isso. Nada que, como é que diz? Nada que é mencionado especificamente, ok? É, assim, muito nítido, muito claro que foi assim, não muito, tá? Não tem essa base para a gente, porque senão as pessoas começam a fazer esses objetos, né? Ai, a arca tá lá na Etiópia, eu vou na Etiópia, e é isso. Você quer seguir um Deus que ele não é físico. Você quer encontrar objetos que não representam a potência espiritual que Deus é espiritual, né? Então, Cristo foi o único que veio como algo físico que você podia de fato olhar e amar e adorar na forma espiritual dizer, né? E o único
Fora isso, nada. Ah, mas tem o pano, né, que limpou o rosto dele, que é chamado Santo Sudário. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Nada disso carrega o poder de Deus. O poder de Deus está na sua fé, não é em nenhum objeto. Desapegue de todo objeto que você acha que é sua fé. Ah, mas essa medalhinha, quando eu oro, dá certo. Ou então, isso aqui, essa pedra que eu peguei de. Não tem. Inclusive, quando Deus, né, ele fala dos magos que levaram para no nascimento de Jesus óleos de mirra e tudo mais, existe, inclusive, lá atrás, quando a gente voltar não, a gente não vai voltar, mas lá atrás, né, em Levítico, Deuteronômio, quando a gente começa a ver Deus fazendo, por exemplo, os óleos de unção, né, o que que ele fala? Para que não se faça óleo igual. Ele fala, não faça esse óleo. Não, mas a receita está prontinha. Deus fala exatamente o que que tem nesse óleo de unção. E ele diz também, não faça esse, não reproduza esse óleo. Então, por quê? Porque o ser humano tem essa inclinação. Então, todo mundo poderia começar a fazer esse óleo e vender nas igrejas, na verdade, existe isso, né? Tem gente que vende esses óleos ungidos mesmo. Então, isso é algo que leva à idolatria. Aí a sua fé vai ficar toda naquele óleo. Ah, eu comprei o óleo, eu vou passar agora aqui na minha casa, proteger a minha casa. Não é o óleo que protege a sua casa, né? Então, cuidado com alguns adornos, com algumas coisas que a gente, né, como é que diz, deposita um certo positivismo ou fé, ou achando que aquilo ali, porque não existe. Se Deus deixasse qualquer. Olha, a arca não é encontrada, não vai ser encontrada. Ele nem disse onde estava. Moisés, que é o profeta, que todas as outras religiões, seja muçulmana, seja. Como é que fala? A religião muçulmana, seja o cristianismo, o catolicismo, ou então todas as outras ortodoxas que existem, ou o catolicismo, nenhuma sabe onde Moisés está, por exemplo. Por isso, que as pessoas fariam desses lugares, dessas coisas, objetos de adoração, objetos de, né? E isso a gente já faz um pouco. A gente quer ir para Israel, por exemplo, para ver onde isso, onde aquilo, né? Que eu tenho certeza que a energia de lá deve ser muito forte, porque a gente sabe que tudo aconteceu lá, né? Mas não temos as instruções corretas de onde de fato foi que isso aconteceu, de onde foi, a não ser que Deus tenha deixado explicitamente dizendo. Próximo de montanha X, próximo da figueira tal, próximo, e a gente tiver, né, como é que diz? A bússola para esses lugares, aí tudo bem. Tipo, quando ele fala do Mar Vermelho, quando ele fala. Isso, obviamente, que a gente vai ter acesso, né? Mas outras coisas, não coloquem sua fé em objetos ou nada. E a gente vai ver isso agora, tá bom? Então vamos lá, vou fazer a nossa oração, Senhor. Obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unidos para alimentar nosso espírito. É um momento de muita alegria que a gente já inicia a primeira Reis capítulo 10. Ficamos alguns dias offline e não tivemos a nossa live, mas só o Senhor sabe quanta saudade nós sentimos e quanta vontade de estar aqui aprendendo nós tivemos e temos, porque é o nosso espírito que pede para ser alimentado e nós ouvimos nosso chamado. Nós somos escolhidos para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz. E quanto mais afastados estivermos, mais difícil é de te ouvir, de te compreender. Então, por isso que estamos aqui, para entrarmos em comunhão, para falar com o Senhor, para ouvir principalmente o Senhor, em todas as áreas da nossa vida nas quais a gente precisa da sua direção. E são todas. Então, a gente queria agradecer, Pai. Queria agradecer por poder te chamar de Pai, te agradecer por esse amor incondicional que o Senhor tem por nós. É um amor que a gente não consegue explicar, não conseguiríamos explicar, não teria como a gente explicar. Ah, o Senhor sabe que essa semana, na minha história pessoal, no testemunho pessoal que eu vou dar aqui hoje, eu tive um encontro com uma pessoa numa reunião, e essa pessoa que não é cristã, não segue nada, a gente falando um pouco sobre a vida, sobre isso e aquilo, o Senhor sabe que, agora eu entendo que isso seria um testemunho, por isso que a gente está contando, mas a pessoa, eu expliquei, eu falei que eu lia a Bíblia Sagrada para as pessoas, naquele mesmo momento foi um estalo que deu naquela pessoa, e aí a pessoa disse que queria também começar a ler a Bíblia pela primeira vez.
ou as coisas que o Senhor nos usa para falar para aqueles que são chamados, escolhidos, pensados, não? E que o Senhor faz no seu próprio tempo, no seu próprio trabalho. Nesse momento, o testemunho é para as perguntas que essa pessoa fez, específica, sobre o Deus que permitiria Abraão matar seu filho. E eu perguntei para essa pessoa se ele mataria o filho dele. E a pessoa disse que não, jamais mataria e não entende como Deus pediu isso para Abraão. E eu expliquei para ele que Jesus fez isso, Deus fez isso por ele, que ele não faria com o filho dele, mas que Deus fez, pelo amor que ele tem por cada um de nós. Seu único filho, ele deu. E eu acredito que, como na nossa humanidade, eu acredito que né, nós não temos a capacidade de imaginar o sacrifício de um filho que o Senhor fez por nós. Então, é um amor que é incompreensível, é algo que nós não temos o discernimento mental para entender esse amor. A gente acha que entende, mas a gente ainda não entende, Pai. Quanto o Senhor nos ama, o quanto é triste quando nós estamos distantes de Ti, ou a gente cai em algumas ciladas, ou que nós nos afastamos do Senhor, ou que adoramos outras coisas, ou que, Senhor, e é por isso que a gente está aqui pedindo, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, nosso coração, para que a gente possa estar em comunhão contigo, ouvindo, aprendendo e passando à frente, Pai, porque nós fazemos a diferença, nós somos usados pelo Senhor. Então, que toda leitura, que todo ensino que vem de cada palavra que o Senhor deixou escrita para nós, seja para a honra e a glória do seu nome. Que o Senhor nos livre de todos os males, todos os ataques malignos que tentam nos parar de passar a sua palavra, de espalhar a sua palavra, todos os olhares malignos que nós sabemos que ficam rondando como um leão, como a sua palavra diz, pronto para nos abocanhar no primeiro momento de fraqueza que a gente tem. Eu peço para que os seus anjos nos protejam, que o Senhor possa dar ordens para que nada, nenhum de nós sejamos atingidos, como diz o teu salmo. Obrigada, Senhor, obrigada por deixar tanta verdade, obrigada por deixar tanta segurança para todos aqueles que querem te conhecer mais e te julgar menos. O Senhor nos dê discernimento através do Espírito Santo, nos dê uma boa live, que o Senhor me use como canal, ponha suas palavras nos meus lábios, que possamos aprender, Jesus, de tudo aquilo que foi deixado para nós pela graça, não pelas nossas obras ou porque nós merecemos, mas pela sua graça, que é outra coisa que nunca vamos conseguir entender. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, essa live é agraciada a Ti, consagrada a Ti, e que o Senhor possa estar conosco nesse momento, nos guiando. Amém. Vamos lá, então. E a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor. O que Deus sempre fala em relação a isso, né? O quão lindo que é a gente ver essa parte aqui, porque a rainha de Sabá está sendo exemplo para exatamente aquilo que ele fala. Vão conhecer o meu nome através do templo, através dos apóstolos, através... E quantas vezes a gente já viu escrito na palavra de Deus, saberão quem eu sou, saberão que eu sou o Senhor. Quantas vezes ele não falou isso lá em Êxodo, saindo, tirando o povo de Êxodo, que todos diziam, mas o que eles vão dizer? Como é que vai ser? Ele dizia, vamos saber que eu sou o Senhor. Por quê? Porque são coisas que não são feitas por homens. São coisas que não conseguem ser feitas por homens. Por exemplo, a fama inteira que Salomão tinha alcançado não era só pela riqueza dele, era pela sabedoria dele. E é o que vai acontecer com a rainha de Sabá aqui. Ela vai fazer 1000 perguntas para ele, porque ela fica maravilhada como ele pode responder com tanta sabedoria. E é isso o que começou a fazer Salomão ficar, né, tão conhecido, porque é pelo nome do Senhor. Então, ele não ficou sábio porque ele é sábio, porque ele teve experiência, ou porque ele conquistou a sabedoria, ou porque. Não, não. Foi porque a graça do Senhor estava nele e ele deu a ele, Deus deu a Salomão sabedoria a ponto de intrigar os reinos ao redor
e as pessoas quererem viajar horas e horas, perguntando como pode essa pessoa ser tão sábia. E ela foi até ele para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Imaginem vocês que isso aqui, né, é uma coisa péssima. Sempre tem esse tipo de pessoa que né, como é que eu posso dizer? Escéptico, não sei como é que fala essa palavra, acho que como é que fala isso? Eu esqueci agora, mas a palavra é a pessoa que não acredita muito, né? A pessoa que é negativa, até parece que isso é possível, até parece que, e aí ela vai lá e quer provar. Quantas vezes você já teve que provar alguma coisa? Hoje, com mais maturidade talvez, ou ainda, hoje ainda não sei, você diga, eu provo nada para ninguém, mas quantas vezes você já quis provar, né? Então, ela foi e disse, bom, eu vou lá para provar se essa, para prová-lo, né? Para ver se essa, como é que diz? Se essa sabedoria dele é mesmo muito boa. Então, ali, ela se acha boa o suficiente para ter perguntas de que ele não saberia responder, né? Então, ela foi com perguntas difíceis. Quando chegou a Jerusalém acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e pedras preciosas, ela trouxe. Ao apresentar-se diante de Salomão, fez-lhe todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o alimento da sua mesa, os assentos. Veja, aqui está mostrando o que primeiro ela viu, e aqui depois o que Deus deu a ele. O alimento de sua mesa, os assentos que ocupavam os seus oficiais, o serviço dos seus criados e os seus porteiros, todos uniformizados, e os holocaustos, ou seja, os sacrifícios que ele fazia no templo do Senhor, ficou impressionado. Então, ela disse ao rei: tudo o que eu ouvi no meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diz. Então, você vê aqui é a descrença de uma pessoa que põe à prova a outra. E é assim na sua vida também. São pessoas descrentes da tua história, do teu sucesso, da tua luta, da tua batalha, da tua fé. São elas descrentes que vão querer te fazer tropeçar, que vão querer te fazer cair, que vão querer diminuir aquilo que você tem no dom de Deus. Isso acontece, vai acontecer com ele. Eu, porém, não acreditava no que diziam até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Aventurados os súditos da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, não era Deus dela, mas ela sabe que tudo vem do Senhor, porque a gente já leu aqui em cima, graças ao Senhor, que ele alcançou essa fama. Então ela fala: Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te pôs no trono de Israel. Não é difícil para eles acreditarem que exista um Deus específico de Salomão, porque todos eles tinham algum tipo de Deus. Existe Deus para lá, existe Deus para cá. Nós vamos ver, inclusive, alguns desses deuses, né, hoje na leitura. Então, não é difícil para eles acreditarem que exista de fato um Deus e que realmente pode fazer por Salomão aquilo que o Deus dele tem feito, né? Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Nossa, mas ela como é que diz? Ela também é de alguma tribo? Não, mas ela ouviu e ela sabe do amor que Deus tem para com Israel, porque era algo que espalhava, né? Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregava ouro de Ofir,
Também trouxeram de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer os suportes do templo do Senhor e os do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que ele, em sua generosidade real, já lhe tinha dado. Então, ele foi além. Essa é a generosidade real. Estou indo visitar um rei, estou de frente a uma rainha, estou indo de. Isso eles faziam, né? Esse cortejo eles faziam, obviamente. Mas ele fez além. Depois disso, ela e os seus servos voltaram para o seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos. Isso aqui é algo que é estudado, a gente não vai, obviamente, a gente não vai fazer essa parte aqui, mas para numerólogos, né, pessoas que estudam as partes de números, e a Bíblia ela tem uma numerologia muito forte. Isso não tem a ver com a numerologia mística, que as pessoas acreditam nisso, naquilo, naquele negócio de número. Não, a Bíblia ela é cheia de simbologias de numerologia. Então, Deus fala do número 3, Deus fala do número 7, e é pouquíssimas vezes, se não me engano, 2 vezes somente que o número 666, o 666, aparece em Apocalipse aqui. Se não me engano, são só essas 2 vezes. Mas existe um estudo mais a fundo sobre esse número, tá? Na vida de Salomão, especificamente por isso aqui. E, obviamente, a gente vai ver que Salomão acaba se afastando de Deus e adorando ao mundo, né? Ao que o mundo pode oferecer. A gente vai ver isso já já. Então, obviamente, existe até uma frase que diz: você é o resultado do Deus que você adora. Uma coisa assim, você é não resultado, é alguma palavra, você é algo do Deus que você adora. E, obviamente, quando você adora o dinheiro, as pessoas ficam mais gananciosas, mais, né, tudo mais. Quando você adora a vaidade, as pessoas acabam perdendo a mão em todas as partes e áreas da vida dela em relação à vaidade. Quando as pessoas têm. Então, isso que é o adorar, né? Isso também vale para as pessoas que adoram outras imagens. E aí, qualquer evento, feriado, ou qualquer coisa que tenha em relação àquela imagem específica, a pessoa está lá pronta e disponível, né, para tal. Então, de alguma forma, a adoração, ela como é que diz? Te lapida, né? Ela tem impacto na sua vida. Tudo aquilo que você adora vai impactar a sua vida. Por isso, que Jesus deve ser o único, porque você é resultado do Deus que você adora. Tem uma frase que fala isso. Fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. Então, muito dinheiro. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 600 ciclos de ouro em cada um. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, com 3 minas de ouro de cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei também mandou fazer um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Tá vendo? 6 de novo, e por aí vai. Nos dois lados do assento havia braços com um leão junto de cada braço. Havia 12 leões em pé nos 6 degraus. Um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do reino de Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta Líbano. Não havia nada de prata, porque a prata tinha pouco valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, como os navios de Irão. A cada 3 anos, a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro,
mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carruagens e cavalos. Possuía 1.400 carruagens e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte na cidade, onde se guardavam as carruagens, e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde eram comprados pelos fornecedores do rei. Importavam no Egito uma carruagem por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150 ciclos. Além disso, eles os exportavam para todos os reis, dos hititas e dos arameus. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Isso aqui a gente sabe que é um dos pecados dele, né? Porque Deus fala lá atrás em Deuteronômio, se não me engano, que não era eles não podiam multiplicar cavalos, não podiam multiplicar esposas, não podiam multiplicar, esqueci agora o que era o outro, porém, tudo que ele fez são os três grandes pecados de Salomão especificamente, né? Quer dizer, englobando os pecados que ele fez. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque essas farão o coração de vocês se desviar para que sigam os seus deuses. Quando a gente ouve assim um conselho, gente, sei lá, pode ser do pai, da mãe, ou algum conselho, deixa eu tentar aqui. Algum conselho que a gente ouve assim de alguém que a gente sempre pensa, tipo, tá, obrigada, né? A pessoa fala assim, olha, te aconselhando mesmo, não faz isso. Ou então um outro conselho, olha, eu acho que isso é aquilo. Aí você fala, tá, obrigada, eu vou pensar. E você vai embora, né? Vai embora com o conselho da pessoa. Aí você escuta um outro conselho, às vezes, de alguém, tipo, olha, faz isso, faz aquilo. Você, tá bom, vou pensar. E às vezes sai, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Se a gente tivesse a capacidade espiritual e mental de entender que quando Deus fala, Ele está aconselhando, né, sem dar ordens para nós diversas vezes, né, algumas são mandamentos, obviamente, né, mas assim, se a gente conseguisse entender, né, que o que Deus escreve, a gente não está ouvindo de um amigo, de uma amiga, quer dizer, ele é tudo para nós, obviamente, mas assim, a gente não está ouvindo de pessoas que estão aqui, né, na Terra conosco, que elas falam baseado na sua experiência, elas falam baseadas nos seus pontos de vista, elas falam baseadas no seu entendimento, né? Porque cada um vai te dar um conselho baseado na sua própria história. Cada um vai dizer para você, olha, faça isso, não faça aquilo, baseado nos seus próprios olhos. Não são através dos seus olhos. Não tem a ver com o que você passa, o que você passou. Só você sabe. Só você e Deus sabe da sua história. As pessoas ao seu redor mais próximas, elas podem até ter conhecimento daquilo que você conta para elas, mas todos os detalhes, né? Se você tem 30 anos, você terá que compartilhar 30 anos de vida. Aliás, só para você lembrar, né? Se você tem 40 anos, 50 anos, você não vai conseguir contar tudo da sua vida para uma pessoa, né? De cada segundo, cada milésimo, você não vai conseguir fazer isso. Então, só você e Deus sabe. Então, às vezes, vale muito a pena a gente parar e pensar assim, bom, vou pedir o conselho de Deus, se ele quiser usar alguém, vou pedir para ele usar alguém para poder, né, se eu não estiver conseguindo enxergar o que ele está dizendo, ou então eu vou pedir o conselho de Deus porque isso e aquilo. Vale muito mais a pena do que a gente se isolar com conselhos de seres humanos, né? Por quê? Eu não estou dizendo que não, a gente não possa ter conselhos de seres humanos, estou dizendo que melhor você ir primeiro nele, para que ele possa capacitar você de receber o melhor conselho, da forma que ele for te mandar por uma pessoa, por uma música, né, um louvor, alguma coisa. Então, por quê? Porque olha o que que ele fala aqui, ó, lá atrás. E a gente já leu isso, a gente leu isso não tem muito tempo. Vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque isso aqui não é tipo um talvez, é Deus falando. É o Todo-Poderoso, é o Criador do universo. É aquele que te ouve, é aquele que tem poder dos milagres na sua vida. É aquele que te criou, aquele que te fez.
aquele que escolheu onde você ia nascer, qual família você ia nascer, qual é o nome que eles iam te dar. Olha o que ele diz, porque estas farão o coração de vocês se desviar para que sigam outros deuses. É um Deus que está te dando uma certeza de algo que vai acontecer. Então, a palavra de Deus, quando a gente pega ela, a gente realmente entende que, bom, tá escrito isso, mas aí também depende, entendeu? Depende do tempo que era, depende do reino, depende de como os israelitas vão ver, depende de. Gente, se está escrito, se ele disse, que a gente não leve como algo banal, porque ele realmente está dizendo. Então, tudo que você vê Deus, entre aspas, falando, né? Quando as aspas aparecerem e ele for o que está narrando ou dizendo algo, prestem atenção que ali há sabedoria. E ele falou lá atrás, elas vão desviar vocês. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Como ele conseguiu ter 700 mulheres, eu não entendo, tá? Porém, gente, não sei. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Vocês conseguem entender que são 1.000 mulheres? E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Nada que Deus já não tinha dito lá em cima. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Você está vendo a palavra totalmente aqui? Você está vendo que ela está bem aqui abaixo tá abaixo dos outros deuses, totalmente. Leia essa frase. Para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Sempre que nós falamos aqui sobre a integridade do seu coração, lembre-se dessa parte. Não, mas é porque eu acredito nisso também, eu acredito também naquilo. Totalmente. Não disse que Salomão não amava Deus, não seguia mais Deus, não olhava para Deus, não falava. Não diz aqui que Salomão abandonou Deus ou que ele se converteu para uma outra religião. Não diz isso. Aqui diz que o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Então, que a gente possa aprender nesse versículo, porque um coração dedicado ao Senhor não pode ser totalmente do Senhor se ele está dividido em outras crenças, outras leituras, outras interpretações. Outros, não, mas só hoje. Outros, não, é porque Deus é Deus de amor, e é o que importa. É Deus de amor, então ele vai amar, e ele é isso. É um Deus de amor que não tem regras, é um Deus de amor que não tem amor pelos seus filhos, né? Porque a liberdade, ela nem sempre significa amor quando tem a ver conosco, seres humanos, né? A liberdade de Jesus é outra coisa, obviamente, mas nós, quando achamos que, pode fazer, vai lá, tudo bem, a gente passa a mão na cabeça das pessoas, ou a gente, né? Toda vez que a gente faz isso, a gente acha que é amor, e as pessoas acham que Deus é isso. Pode fazer o que você quiser, que Deus é amor. Você pode estragar a sua vida, que Deus é amor. Você pode escolher todas as piores decisões na sua vida, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, decisões e consequências, seja ela boa ou não, né? Mas Deus é amor. Essa é uma versão deturpada, desculpa, do que Deus de fato representa. Então, quando você vê um coração. Aqui dá até tristeza quando você vê assim, o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor. Então, totalmente. Deus não quer você parcialmente dedicado a Ele. Deus não quer você aqui e ali, de vez em quando, talvez, dedicado a Ele. Ele quer você totalmente dedicado a Ele. O seu Deus, como for o coração de Davi, o seu pai. Qual a diferença de Davi que pecou para Salomão que pecou? A diferença é que Davi, a gente viu ele pedindo perdão. Nós, inclusive paramos nessa parte, me lembro, na qual a gente falou sobre essa diferença, de que Davi de fato pede perdão. Davi de fato pede perdão e arrepende-se do que fez.
Essa é a diferença. Ele seguiu ele, né, Salomão. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o deus repugnante dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que era mal. Não é o que era inaceitável, aceitável, o que era 2024, ou o que era, mas isso aqui é, sei lá, ou o que é, não. Salomão fez o que era mal aos olhos de Deus. Tem noção que é algo que é mal aos olhos de Deus? Imagina um Deus que vê algo como mal. Realmente, é porque às vezes a gente não tem a noção do que Deus fala, explica, o que, né? Mas é mal mesmo aos olhos de Deus. Não seguiu, desculpa, completamente o Senhor, como Davi, seu pai. Mas Davi pecou, mas se arrependeu. Se arrependeu e pediu perdão a Deus. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um santuário local para Camus, um deus repugnante de Moabe. Olha o que ele está fazendo. E isso aqui, se ele estivesse sozinho, ele não faria. Mas ele não estava sozinho, porque teve pessoas. Então, é imprescindível a gente tomar cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nosso coração ele é corruptível. E nós podemos nos corromper com pessoas, com poder, com fama, com dinheiro, com talento, com tantas distrações que os olhos podem nos causar. Então, Salomão construiu um templo, um santuário para um Deus, para vocês terem ideia. Também fez santuários locais para os deuses de todas as outras mulheres. Eu quero agradar todo mundo. Não tem problema eu seguir essa outra religião aqui, porque foi um convite de uma pessoa, não tem problema a gente fazer essa festa com esse tema, porque não tem problema, porque, veja, isso aqui é só, não tem nada a ver, eu carrego Deus no coração, tá tudo certo, não tem problema, porque também fez santuários locais de deuses para outras mulheres estrangeiras. O que ele quis fazer aqui? Agradar. Que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a ele. O Senhor irou-se contra Salomão, pois o seu coração havia se desviado do Senhor. É a mesma coisa você, olha bem para a mãozinha aqui no teclado, no mouse. Vocês estão vendo isso aqui, né? Olha só. Aqui é a fé com Deus, tá? Dia após dia, ó. Um dia, outro dia. Essa é a fé, tá? Quando você faz isso aqui, ó, você desviou. Então, quando a gente está falando de uma fé completamente, né, em Deus, quando você faz isso aqui, você desviar. Olhar para Cristo, viver por Cristo, ser para Cristo, né? Quando você faz, não, mas é porque hoje é feriado de não sei o quê. Não, porque só hoje não tem problema. Não, porque, gente, eu não sou dessa religião, mas tudo bem, porque eu fui lá só para visitar, porque, né? É isso aqui. Seu relacionamento com Deus não tem nada a ver com o que os outros querem de você, ou que os outros esperam de você, ou que os outros imaginam que você seja bitolado, que você seja, nossa, mas não tem uma exceção, gente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Imagina se Deus abrisse a exceção de cuidar de você um dia. O Senhor irou-se contra Salomão, pois o seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. Isso aqui é um testemunho de que, veja, ele foi abençoado por duas vezes. Ele estava sozinho. Que podia ter gente dizendo assim, não, mas é porque Deus deve ter abandonado ele. Ou então, mas Deus não fala mais com ele. Não, tinha aparecido para ele duas vezes. Conta nos dedos quantas vezes Deus apareceu para alguém. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu ao Senhor. Então o Senhor lhe disse: já que essa sua atitude e você não obedeceu à minha aliança, nem aos estatutos que ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Contudo, não tirarei dele o reino inteiro. Eu darei ao seu filho uma tribo por amor a Davi, o meu servo.
e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadad, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá por 6 meses, até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadad, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido seu pai. Partiram de Midian e foram a Parã. Lá, reuniram alguns homens e foram ao Egito, até o faraó, o rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadad e lhe forneceu alimento. O faraó se agradou tanto de Hadad que lhe deu em casamento uma irmã da sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho chamado Genubate, que foi criado por Táfnis no palácio real. Ali, Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estavam no Egito, Hadad soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadad disse ao faraó: Deixe-me voltar para minha terra. O que falta aqui para que você queira voltar para sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadad, mas deixe-me ir. Deus fez outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder deles. E estes foram para Damasco, onde se estabeleceram e assumiram o controle. Rezon, foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadad. Assim, Rezon governou Arã e foi hostil a Israel. Também Jeroboão, filho de Nebate, se rebelou contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá, e cuja mãe se chamava Zerua, que era viúva. Foi assim que ele se rebelou contra o rei. Salomão tinha construído Milo, ou terreno, o aterro, né, que era um palácio mesmo, e havia tapado a abertura do muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um guerreiro valente, e enquanto Salomão viu como esse jovem fazia bem o seu trabalho, encarregou-o da supervisão de todo o trabalho forçado das tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. Então Aias segurou firmemente a capa nova que estava usando, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou rasgar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor a Davi, o servo, e a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram a Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. Não andaram nos meus caminhos para fazer o que é justo diante de mim, nem obedeceram aos meus estatutos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu estabeleci governante todos os dias de sua vida por amor a Davi, o meu servo, a quem escolhi e quem obedeceu aos meus mandamentos, aos meus estatutos. Tirarei o reino das suas mãos. Se aqui você tem a dúvida, não, ele não obedeceu todos, né? Veja bem, obedeceu, porque também está na ordenança de Deus que você se arrependa. E Davi fez isso. Tirarei o rei. É tão perfeito como Deus conecta as coisas, né? Porque quando tem lá o erro, está pronto para ser julgado e a gente se achar o pior dos piores, tem ali embaixo o perdão,
que é o que nos leva de volta para Deus, né? Para você ver como é tudo tão conectado com Deus é perfeito. Darei uma tribo ao filho de Salomão, a fim de que Davi, o seu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr meu nome. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você obedecer a tudo que eu ordenar, andar nos meus caminhos, olha só, Deus se repete, Deus fala exatamente o que ele já tinha falado para Salomão, e Deus não muda, é simples, tudo que ele pede é simples. Se você obedecer a tudo que eu ordenar, andar nos meus caminhos, fizer o que é justo diante de mim, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para junto do rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo que fez e a sabedoria que teve, constam nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Então, descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, sucedeu como rei. Então, a gente vai entrar na próxima história agora, que é a divisão do reino. Aqui, as 12 tribos, né? Até engraçado, assim, no capítulo 12, as 12 tribos, elas se dividem, né? A gente já viu o que vai acontecer, uma rebelião vai acontecer especificamente, vai ser péssima, porque o filho dele é mau, digamos assim, né? Ah, ele força os residentes, né, dos seus reinos a pagar imposto, e aí reclamam, os conselheiros pedem ele para que ele reveja esses impostos, reveja esses trabalhos forçados e tudo mais, ele duplica, né, em sua maldade, ele fala, então fique mais pesado ainda, fique mais caro ainda, fique mais isso. Então, a gente começa a ver agora uma Israel quebrada, né, dividida. E é o que vai acontecer na divisão do reino na nossa leitura de amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Beijo.